Olá a todos, iniciamos aqui a aula de sistemas de controle, hoje falando sobre função de transferência. Então, para compreender e controlar sistemas complexos, torna necessário obter modelos matemáticos quantitativos, ou seja, modelos que, dada uma condição numérica para uma determinada entrada, respondem também com um valor numérico para uma determinada saída. Tá? Por conseguinte, deve-se analisar as relações entre as variáveis do sistema para então obter esse modelo matemático. Tendo em vista que os sistemas em estudo são dinâmicos por natureza e as equações que os descrevem são usualmente diferenciais. Então, quer dizer o quê? Que os sistemas, basicamente, todos os sistemas físicos são dinâmicos, ou seja, a saída, uma dada saída, uma variável de saída da condição atual depende da entrada atual, de uma dada condição de entrada atual, mais as entradas e saídas do passado. Tá? Então, nós sempre teremos condições iniciais, e isso nos caracteriza como um sistema dinâmico. Tá? Então, se nós temos um sistema dinâmico, tá? E se essas equações são lineares, ou se elas podem ser lineares, eu posso utilizar o método da transformada de Laplace para simplificar a solução, como vocês já devem ter visto lá em equações diferenciais, que esse método facilita em muito uma solução de uma equação diferencial ordinária. No entanto, como destacado aqui, essa equação diferencial ela tem que ser linear para que ela possa ser representada pela transformada de Laplace. Bom, ela pode ser linear naturalmente, ou ela pode ser também. Elas podem ser lineares ou podem ser linearizadas também. Então, baseando-se na ferramenta da transformada de Laplace, nós conseguimos obter modelos matemáticos numéricos, tá, para determinados sistemas, utilizando então a transformada de Laplace, e esses modelos então são chamados de função de transferência de sistemas lineares. Um dos critérios então é que o sistema seja linear, tá? A função de um sistema linear e invariante no tempo, aqui nós temos um outro critério para a obtenção de uma função de transferência, tá? Que ele deve ser linear e também invariante no tempo. Invariante no tempo tem a ver com seus parâmetros, tá? Então, nós vamos ver mais adiante exemplos e aí eu vou voltar a falar sobre isso. Ou seja, os parâmetros têm que ser constantes no decorrer do tempo. Então, a função de transferência desse sistema é definida como sendo a relação entre a transformada de Laplace da variável de saída e a transformada da Laplace da variável de entrada desse sistema, tá? Considerando todas as condições iniciais igual a zero. Então, nós vamos supor nulas as condições iniciais. Então, seja qualquer sistema que se deseja analisar, tá? Nesse caso aqui, vamos dizer que nós estamos analisando um sistema massa-mola-amortecedor e eu quero analisar como saída uma posição, tá? Eu sempre vou destacar aqui para vocês, ó, a variável em questão e a unidade, tá? Por que eu estou dizendo que é posição? Porque entre colchetes eu costumo sempre colocar a unidade. Então aqui eu sei que é metros, tá? Então eu sei que é uma posição. Do outro lado, tá? Eu tenho a entrada. A entrada é uma força, tá? Não está escrito aqui, mas é uma força porque a unidade é newtons, tá? Então eu sei que a entrada é uma força. Bom, como é que eu sei que é entrada e saída? Pelas direções das setas. Aqui já temos algumas introduções de diagrama de blocos, tá? Então tem um modelo aqui dentro, tem um modelo. Como é que eu sei que é a entrada? A entrada é onde a seta está entrando aqui, ó. Tá? Então a entrada é uma variável, tá? A entrada é uma variável que é a força, porque é newton aqui, ó. A unidade é newton, então eu sei que é força. E a saída é porque a seta está saindo do bloco. É uma posição dada a unidade. Bom, como é que eu obtenho essa função de transferência? Analisando o modelo desse sistema, tá? Esse modelo ele tem que ser linear e invariante no tempo. Outra coisa que eu vou falar também, esse modelo tem que ter apenas uma entrada e uma saída, tá? Então, são as três condições para se representar um modelo, um sistema qualquer sob forma de função de transferência, é que ele seja linear, aqui eu destaco para vocês, o sistema tem que ser linear, tem que ser invariante no tempo e tem que ser o sistema de uma única entrada e uma única saída. Single input, single output. Esses são, então, os critérios para se representar um sistema através da função de transferência. Bom, como é que é essa representação? A representação de um sistema sob função de transferência é basicamente a equação matemática na forma de Laplace que surge
quando eu arranjo as variáveis de entrada e saída como aqui está. Então eu divido, eu tenho toda uma equação matemática obtida a partir do sistema em questão. Tá? Quando eu divido a minha variável de saída, que é o x, tá? Pela minha variável de entrada, nesse caso do exemplo que é o f, tá? O que sobra do outro lado da igualdade é a minha função de transferência, GDS. Bom, a função de transferência, ela representa a relação que descreve a dinâmica entre as variáveis do sistema considerado. Nesse caso, eu teria uma função transferência para a posição em relação à força, eu poderia obter uma função transferência da velocidade em relação à força, eu poderia obter outra função transferência da aceleração em relação à força, dado que isso é um sistema mecânico, tá? Então, cada uma dessas diferentes funções de transferências vão me fornecer a informação da variável que eu desejo. Dada uma entrada em força, eu quero saber a posição, então eu utilizo essa função de transferência. Se eu quiser saber velocidade, eu utilizo outra função de transferência obtida a partir desse modelo. Então, a função de transferência tem as seguintes características aqui, tá? Ela inclui apenas as unidades necessárias para relacionar a entrada e saída, tá? Muitas das vezes vocês vão ter uma função de transferência, conforme mostrado aqui ao lado, que é uma relação aqui entre um polinômio do numerador e denominador dado pela variável s, tá? Então, nós não temos muita informação do sistema físico, tá? Basicamente, esse arranjo matemático ele pode ser sobre qualquer coisa, tá? Então, eu não preciso relacionar todas as unidades. Eu tenho basicamente que conhecer as unidades de entrada e saída, que é o que eu já comentei anteriormente. Eu sempre vou destacar elas entre colchetes para melhor entendimento do problema. A função também, a função transferência, a ft, que nós vamos estar simplificando o nome daqui para frente, tá? Não fornece qualquer informação sobre a estrutura do sistema que representa, tá? Então, como eu já disse, muitos sistemas fisicamente diferentes podem ter funções de transferência idênticas, tá? Então, essa função de transferência GDS aqui, ó, observem que eu não disponibilizei as informações de entrada e saída. Eu simplesmente estou dizendo quem que é o GDS, tá? O GDS é 1 sobre s ao quadrado mais 10s mais 25, onde s para nós, como todos vocês já devem ter estudado isso, essa é a nossa variável de Laplace, tá? Então, essa função de transferência, ela poderia ser muito bem, tá? Ela poderia muito bem ser o resultado de uma modelagem de um circuito RLC, tá? Seja em série, esse aqui seria o série, tá? Poderia também representar a saída de tensão em relação a... Ou melhor, poderia representar a saída de velocidade de um motor CC com relação à tensão aplicada em seus terminais. No caso do RLC, poderia ser a tensão do capacitor com relação à tensão de entrada do circuito série. E no caso do massa-mola amortecedor, tá, poderia ser a posição da massa com relação à força sendo aplicada nessa massa aí, combinada com a mola e o amortecedor. Então, obviamente, o que eu quero dizer aqui? Que olhando para a FT eu não tenho como saber de qual sistema é, tá? Então, essa é uma característica dela. Então, se a função de transferência é conhecida, tá? A saída ou a resposta de um desejado, ou a resposta obtida, pode ser estudada para várias formas de entrada. Então, se eu conheço o GDS, voltando aqui no slide anterior, se eu conheço o GDS, eu posso aplicar várias formas de entradas diferentes e ter uma ideia, tá, da saída. Se esse GDS representa adequadamente o meu sistema físico em questão, eu posso simular. Isso é uma simulação do sistema físico em questão, tá? E com isso aí, retomando da aula anterior, eu vou economizar, dada a complexidade de um sistema, tá? Poderia ser um sistema muito complexo ou muito sistema de risco, tá? Eu poderia estar economizando dinheiro, eu poderia estar economizando tempo, poderia estar explorando limites de operação desse sistema que seriam perigosos, né, no sistema físico, entre outras coisas, tá? Assim como nós vamos utilizar esse mesmo sistema aqui, ó, o GDS, para controlar sistemas na nossa disciplina. Bom, aqui eu coloco os passos básicos aí para se obter uma função de transferência, tá?
vão ser sempre esses mesmos passos aqui, tá? Seja um sistema simples ou complexo. A dificuldade básica na obtenção de uma função de transferência é obter a equação diferencial desse sistema, tá? Então, uma vez obtida a equação diferencial, eu trabalho em Laplace e encontro a função de transferência. Então, o primeiro passo, então, para obter a função de transferência, passo número 1 é obter a equação diferencial ordinária, ou as equações diferenciais ordinárias, necessárias para solucionar as variáveis da função de transferência em questão. Tá? Então, eu vou olhar para o meu sistema e vou obter as equações que me permitam eu isolar, tá? Ou eu representar nessa equação apenas as variáveis de interesse. Tá? Aplicar a transformada é o segundo passo. Então, aplicar, depois que eu tenho essa equação, que apresenta as variáveis, apenas as variáveis de entrada e saída, tá? Eu aplico a transformada de Laplace na equação ou nas equações obtidas no passo 1. E depois, por último, eu simplesmente relaciono as duas, tá? Eu manipulo essa equação na variável de Laplace e manipulo ela de forma que eu tenha a relação saída-entrada desejada, tá? E assim, consequentemente, eu obtenho a minha função de transferência. Aqui eu vou colocar um exemplo muito simples, tá? A gente vai trabalhar aqui no curso também com sistemas de massa, mola, amortecedor, tá? E eu acho que isso pode ser um problema, porque muita gente não estudou direito isso, mas a gente vai estar fazendo tira dúvidas aí para recuperar alguns conceitos que possam ser importantes aí para quem está com dificuldade. Mas então eu vou apresentar esse sistema bastante simples, que é o quê? É uma massa submetida a uma força, tá? Aqui tem uma força. Por que eu sei que é força? Porque é Newton isso aqui, ó. O que está entre colchetes aqui, ó, a unidade, tá? Da variável em questão. A variável de entrada é F, então é F de t, né? Porque é no tempo. Então é uma força, tá? E a variável de saída aqui que eu coloquei nesse meu bloco, tá? É x de t. Bom, eu não sei ainda o que é x de t, mas como eu sei que a unidade é metros, eu sei que o x de t é posição. Então eu tenho a relação, é, eu tenho as duas unidades, as duas variáveis bem definidas, tá? E eu quero saber a função de transferência. Eu quero saber a função de transferência aqui, pessoal, das variáveis de saída como sendo posição e a variável de entrada como sendo a força, como eu destaco aqui para vocês. Observem que a função de transferência eu arranjo as variáveis na variável de Laplace, tá? Então não é mais no domínio do tempo, agora é no domínio da frequência. Bom, como é que eu faço isso? Eu vou aplicar as considerações dos passos que eu desenvolvi aqui para vocês, tá? Uma coisa importante a considerar aqui, ó, que eu estou, através dessas rodas aqui do meu sistema aqui, ó, eu estou desprezando o atrito entre o bloco e a referência, tá? Isso que está colocado aqui essa referência aqui, ó, isso aqui seria a referência do movimento, tá? Então seria como se faz o ground num circuito elétrico, aqui nós temos a referência num sistema mecânico também, tá? Então ele vai estar deslizando sobre essa superfície horizontal, que eu estou destacando em verde aqui também, tá? Sem atrito devido às rodas, e isso está explícito aqui no texto. Então nós temos apenas uma força sendo aplicada na massa, tá? E essa massa está adquirindo velocidade. Então, quando tu aplica essa força, a massa começa a ser acelerada, vamos dizer assim, e a sua velocidade e posição começam a evoluir no tempo. Bom, como é que eu faço para obter a equação diferencial, que seria o item 1 aqui do nosso sistema? Ó? Eu vou, como é um sistema mecânico, tá? Mecânico. Eu necessariamente vou adotar aqui a segunda lei de Newton, tá? Para sistemas translacionais e assim vou obter essa função de transferência. Então, pessoal, eu destaco aqui para vocês, aplicando a segunda lei de Newton, então, a esse móvel, tá? Aplicando sobre a massa do móvel, tá? A segunda lei de Newton é aplicada em cima da massa do móvel. Eu vou ter que o somatório das forças de entrada, como eu não tenho força de atrito para ser resistente a esse movimento, eu só tenho força F de t, tá? Então a força única que eu tenho F de t é igual à massa do móvel vezes a aceleração do móvel. A aceleração do móvel eu posso colocar em relação à posição, tá? Então, como eu quero uma função de transferência de x por f,
eu vou ter que sempre tentar tudo que eu puder representar em variáveis na variável x. Então a aceleração do móvel é dada pela segunda derivada da posição. Então eu faço a aceleração igual a x ponto ponto. Substituindo então a aceleração por x ponto ponto, então a minha equação, que era força igual a massa vezes aceleração, continua sendo a mesma equação, agora com as variáveis de interesse. Quem é que são as variáveis de interesse? São as variáveis que aparecem na função transferência desejada, x e f. Então agora eu tenho apenas as variáveis de interesse, que é x, agora derivada segunda, mas não tem problema, e o f. Bom, passo 2. Tenho a equação já em mãos, eu aplico a transformada de Laplace. Basicamente, a transformada de Laplace, ela converte a variável de todas as variáveis do tempo para a frequência. Então, eu passei do tempo para a frequência. O que é letra minúscula passa a ser letra maiúscula. Então, o x aqui, ó, como variável, x passa a ser x maiúsculo. Tá? Aqui não deu muita diferença, mas seria o x maiúsculo. E o tempo aqui passa a ser para a frequência, tá? Então vocês já devem ter visto isso nas outras disciplinas. O que é constante não muda, a massa, então massa é uma constante e não muda. E a transformada de Laplace da derivada segunda passa a ser s ao quadrado vezes x ds. Então a transformada de Laplace da derivada é s na n vezes a variável em questão. Então aqui nós tínhamos x ponto ponto, vai passar a ser s ao quadrado x ds. Após isso, se faz a relação entre as variáveis de saída e a variável de entrada. Variável de saída da nossa função de transferência é o x. X é a posição, a variável de saída, então ela fica no numerador. Então eu vou arranjar aqui, ó. Eu vou arranjar a variável de saída com relação à variável de entrada e assim eu obtenho a minha função de transferência. Logo então, pessoal, a função de transferência, então, x ds sobre f ds é dada. Então, isolando o x, fazendo o x dividido por f, o que acontece? O f passa dividindo o x aqui, tá? E esse ms ao quadrado passa dividindo no outro lado da igualdade. Então, rearranjando os termos aqui, ó, x ds sobre f ds vai ser igual a 1 sobre ms ao quadrado. É essa a função de transferência, 1 sobre ms ao quadrado. O gds por questão, então, vai ser igual a 1 sobre ms ao quadrado. Essa é a função de transferência que relaciona a posição desse móvel xds, o xdt também, com a entrada fds e no tempo fdt. Tá bem, pessoal? Eu vou colocar à disposição de vocês a lista de exercícios dessa parte da disciplina, que é desenvolver a função de transferência para cada sistema abaixo. Então vocês observem que eu tenho sistemas com parâmetros. Parâmetros são as constantes, tá, pessoal? E variáveis. Variáveis são quem varia, tá? Então nesse caso eu tenho variável de entrada V1 aplicada nesse circuito e variável de saída V2, que seria a tensão no capacitor C. Aqui no circuito 2 eu tenho variável de entrada V1 também. Tá? Aqui ele já está representado no domínio da frequência, que eu vou falar nas próximas aulas, tá? Mas não tem problema. Podem considerar que é V1 dt aqui, não tem problema. Tá? E aqui mudou o capacitor com o resistor, tá? Obviamente vai mudar a função de transferência. E aqui vocês já têm as funções de transferências nas respostas. Tá? Então, muito embora deveria existir um enunciado para cada uma dessas questões, por exemplo, obtenha a função de transferência V2 sobre V1, vocês aqui na resposta, vocês sabem qual que é a função de transferência que está sendo buscada, tá? V2 sobre V1. Aqui também, V2 sobre V1. Então, V1 é a entrada e V2 é a saída. Nesse terceiro exercício também, V2 é a saída, V1 é a entrada. Tá? Nada impediria de eu colocar o V2 como entrada e V1 como saída também. Poderia ser, mas nesse caso não. Sempre o V2 vai ser saída e o V1 vai ser entrada. O número 4 aqui, ó, a saída é a tensão EO, tá? E tensão de saída na output, que é saída. E o EI seria a tensão de entrada input, então EI, tá? Aqui nós temos um indutor, um resistor, um capacitor, nós temos uma corrente circulando nesse circuito. Eu poderia também pedir a função de transferência da corrente em relação à tensão de entrada, tá? Poderia ser uma possível função de transferência também.
E assim por diante, pessoal. Tem capacitores aqui, ó, arranjados de maneira distinta, tem outros elementos. Então sempre vai ter aqui a resposta do lado, tá? E eu peço que vocês já possam ir fazendo esses exercícios, tá? Aqui nós temos duas malhas, então a função transferência de interesse, então seria tensão de saída, EO, sobre tensão de entrada, EI, tá? Poderíamos fazer a corrente I2 sobre EI, poderíamos fazer também a corrente I1 sobre EI. Então a função de transferência relaciona variáveis. Eu quero saber qual que é a influência da tensão de entrada na corrente I1. Eu tenho a função de transferência que relaciona essas duas. Se eu quero saber a relação entre a tensão de entrada e a corrente I2, eu vou obter a função de transferência dessas duas variáveis. Eu posso simular, posso fazer várias coisas. Assim como é o que está sendo pedido aqui. Eu quero saber qual que é a influência da tensão EI na tensão de saída EO, dados esses parâmetros e arranjo desse circuito. Bom, e assim por diante. Aqui também nós temos circuitos, tem vários exercícios aqui, ó, baseados em circuitos elétricos, depois alguns exercícios de sistemas mecânicos. Tá? Nós vamos ver isso com mais calma depois. Eu vou fazer um exemplo agora desses para vocês, que é o exemplo 4. Tá? O exemplo 4 ele pede a tensão de saída, a função de transferência da tensão de saída EO com relação à tensão de entrada EI. E ele dá um L, um R e um C e uma corrente também aí para auxiliar nos cálculos. Tá? Então o que se vai fazer? Se redesenha o circuito. Tá? Então, pessoal, aqui eu redesenhei aqui o circuito do exemplo, seria o exemplo 2, tá? Que é o exercício número 4 da lista. Então, o enunciado seria obter a função de transferência GDS igual a EO sobre EI. Observem que as variáveis estão em maiúsculo porque elas não estão no domínio do tempo e sim da frequência para o circuito abaixo. Então, EO é a tensão de saída com relação à tensão de entrada EI. Observem que a tensão de saída é a própria tensão no capacitor, tá? Então isso já é uma informação importante. Visto que eu não tenho nada ligado a esse circuito, apenas eu tenho esses dois pontos mostrando que estão sendo medidas as tensões aqui nesse capacitor. Bom, o que se faz seguindo aqui, tá? Então nós vamos obter as equações diferenciais, aplicar a transformada de Laplace nas equações ou na equação e obter a relação entre as duas variáveis, que são a variável de saída sobre a variável de entrada. Então, como que eu obtenho as equações diferenciais desse circuito? Basicamente aplicando as leis de Kirchhoff. Então, eu tenho uma malha apenas, isso aqui é uma malha apenas. Então, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para a malha 1, tá? Fazendo o somatório das tensões igual a zero. Pessoal, para fazer as leis de Kirchhoff, aplicar as leis de Kirchhoff, temos que recuperar alguns conceitos lá da disciplina de circuitos elétricos, tá? Então, eu tenho uma malha, tá? Eu tenho elementos nessa malha, eu tenho que somar as tensões. Para somar as tensões, eu tenho que polarizar os elementos. Então, se aqui é a minha tensão de entrada, se aqui está a ponta da seta, o positivo da minha fonte, que é a tensão de entrada, está aqui, que é na ponta da seta. Tá? Mais e menos. Tá? Agora, esse positivo da minha fonte vai polarizar os demais elementos. Ou seja, esse indutor vai ter o mais junto com o mais da fonte, mais e menos, tá? A minha corrente do circuito vai sair pela fonte, é mais fácil pensar assim, ó. A corrente sai da fonte pelo circuito, pelo ponto positivo, tá? Então todos os elementos por onde passar a corrente vai, aonde a corrente entrar vai ser positivo. Então o indutor vai ter o positivo onde a corrente entra, o resistor vai ter o positivo onde a corrente entra, do outro lado negativo, e o capacitor vai ter o positivo onde a corrente entra também, e no outro lado vai ser o negativo, que vai coincidir com o negativo da fonte também. Então, uma vez polarizados os elementos, se faz o somatório das tensões. Tá? Eu vou usar conforme a gente viu na disciplina, então somando as tensões, vou começar nesse ponto aqui, ó, tá? Então vai ser um aumento de tensão, do menos para o mais vai ser um aumento, então vai ser mais EI. Eu não coloquei, porque mais às vezes a gente pode omitir, nesse caso aqui, no primeiro elemento, poderia ser omitido. Depois o segundo elemento vai ter um decréscimo de tensão, então vai ser menos VL, que é a tensão no indutor, menos VL. Depois menos VR, que é a tensão no resistor, menos VR. Depois menos a tensão no capacitor, que é o VC, tá? Menos VC.
igual a zero. Então, depois que eu passei pelo VC, eu cheguei no mesmo ponto, igual a zero. Tá? Observem aqui também que o VC é igual à tensão de saída. Tá? Os dois estão sendo medidos sobre o mesmo elemento. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, essa igualdade também, que são as equações. Então, aqui são as equações obtidas a partir do circuito, as duas equações diferenciais. Antes de seguir aqui, pessoal, precisamos resgatar os conceitos de tensão nos elementos, tá? Tensão no resistor, tensão no capacitor, tensão no indutor, tá? E aqui eu destaco para vocês. Então, a tensão no indutor, VL, é dado pela indutância vezes a derivada da corrente que passa pelo indutor, tá? A tensão no resistor é dada pela resistência vezes a corrente que passa pelo resistor. E a tensão no capacitor é dada por 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente que passa pelo capacitor. Bom, aí eu vou substituir esses valores, todos aqui, nas funções que aparecem na equação da lei de Kirchhoff das tensões, tá? Com o objetivo de que no final das contas eu tenha apenas as variáveis de interesse para eu solucionar essa função de transferência. Quem é que são as variáveis de interesse dessa função de transferência? É a tensão de saída e a tensão de entrada. Então a minha ideia principal é que na minha equação restem apenas os parâmetros, tá, em seus produtos e divisões e somas e diferenças, tá, com os demais elementos, e as variáveis sejam apenas a tensão de entrada e a tensão de saída, tá? Então, se eu substituir aqui, ó, nessa equação as tensões dos elementos, nós teremos a seguinte equação. Então, substituindo, pessoal, o que eu já estava falando, que é as tensões dos elementos, na equação nós temos essa equação de baixo. Ou seja, o EI foi mantido, que é a tensão da fonte, o VL foi substituído por L dI dt, o VR foi substituído por R vezes I, que é a corrente que passa pelo resistor, e o VC foi substituído pela tensão da fonte? Não, foi substituído por E0, porque a minha intenção é que na equação diferencial restem apenas as variáveis da minha função de transferência, que é o EI, ou melhor, que é o EO sobre o EI. Essas são as duas variáveis que eu devo restar na minha equação para depois agrupar as duas. Então, se eu já posso substituir e deixar essa variável em evidência na minha equação, melhor, tá? Que nesse caso aqui, ó, eu troquei o VC, não foi trocado pela expressão matemática dele aqui, ó, foi trocado pelo próprio EO, porque o VC aqui, ó, é o próprio EO, tá? Bom, mas e para que serve essa equação aqui, ó, essa equação destacada? Para eu solucionar a corrente. Essa corrente aqui, ela vai ter que ser eliminada da equação, e ela vai ser eliminada da equação utilizando a equação em asterisco que eu destaquei para vocês ali. Então, se eu isolar o I nessa equação aqui, ó, eu vou ter a variável VC como resultado aparecendo na equação, e VC é a tensão do capacitor, que é igual à tensão de saída, tá? E aí eu posso ter, então, todas as variáveis de interesse na minha equação. Vou reescrever essa equação aqui, então, conforme ela deve aparecer. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, o meu objetivo é que apareça na equação, a equação final, a equação que vai ser realizada a transformada de Laplace no passo 3, que apareça na equação apenas as variáveis de interesse da função de transferência, que é a tensão de saída pela tensão de entrada. Então, aqui eu já tenho a tensão de saída, a tensão de entrada aparecendo. Aqui eu já tenho a tensão de saída, porque eu substituí por VC, tá? O VC é a tensão de saída, então tá certo. Eu tenho que eliminar a variável da corrente agora. A variável da corrente, que é a variável I, tá? A variável da corrente eu vou eliminar utilizando a equação do capacitor, tá? Eu sei que a tensão do capacitor é dada pela integral 1 sobre C vezes a integral da corrente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Só que eu sei que a tensão do capacitor é também a tensão de saída. Então, tensão de saída, reescrevendo aqui, ó, é a tensão do capacitor. Logo, a tensão de saída, EO, no tempo, é dada pela tensão do capacitor no tempo também, que é 1 sobre C integral de I dt. Agora, se eu aplicar a derivada nos dois lados dessa equação aqui, ó, eu posso eliminar essa integral, tá?
Então, aplicando a derivada do lado da esquerda e do lado da direita, eu consigo cortar essa integral aqui, ó. Tá? E aí eu fico com a equação da derivada da função da EO, que é a tensão de saída, é igual a o que sobra aqui, que é o I sobre C. Eu cortei a derivada com a integral, tá? Fica I sobre C. E aí eu posso dizer que a minha corrente aqui, ó, rearranjando os termos, a corrente é dada pela tensão no capacitor. Bom, essa é a fórmula, na verdade nós chegamos na fórmula da corrente no capacitor, tá? Que é a integral, a corrente no capacitor é dada pela C vezes a derivada, a capacitância vezes a derivada da tensão do capacitor, que é a tensão de saída, tá? Lembrando que a tensão EO é a própria tensão do capacitor. Então a corrente é C vezes dt da tensão de saída. EO. Bom, e aí o que eu faço? Eu substituo agora na minha equação essas duas correntes, tá? E aí eu vou ter então todas as variáveis de interesse da minha função de transferência. Continuando então, pessoal, eu reescrevi aqui as equações. Ou melhor, eu reescrevi essa equação aqui, ó, tá? Substituindo a corrente pela função que foi encontrada, que eu estou destacando aqui agora, tá? Então a minha corrente é C ddt de EO. Então vai ser L ddt entre parênteses C ddt de EO, que é a corrente. Isso aqui é minha corrente dt. Menos R vezes I, então vai ser menos R vezes a corrente que é C ddt EO, que é a tensão de saída. E dt também, tá? E aí se faz o arranjo dos termos, porque agora observem que nós temos já o que nós queremos no final das contas é que na equação diferencial apareçam apenas as variáveis de interesse, tá? Que nós obtenhamos uma equação diferencial do sistema que combine os parâmetros e as variáveis de interesse da função de transferência. Quem são as variáveis de interesse que eu pedi lá no início do exercício? Observem isso, tá, pessoal? A variável é a função de transferência da tensão EO de saída com relação à tensão EI de entrada, que estão relacionadas ao circuito. Então aqui eu já tenho essa equação agora, tá? Então observem que o EO, que é a variável de saída, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, todas no tempo ainda, porque eu não apliquei Laplace. E a variável de entrada aparece na minha equação também, que é o EI dt, tá? O resto são tudo parâmetros, ó. Eu tenho a indutância, que é um parâmetro, eu tenho a resistência, que é um parâmetro, eu tenho a capacitância, que é um parâmetro, aqui aparece a capacitância de novo, e as funções diferenciais, então aqui DDT, aqui são funções diferenciais. Então o que acontece? Eu vou combinar essas derivadas, eu que tenho uma multiplicação de derivada primeira duas vezes aqui, então vai ficar, reescrevendo essa equação, EI dt mais LC, então multipliquei as constantes, tá? Vezes a derivada segunda da corrente, da tensão, desculpa, na saída, menos a RC vezes a derivada primeira da tensão, tá? Eu passo da tensão de saída, menos EO. Bom, agora eu tenho a equação diferencial desejada, tá? Que relaciona as variáveis de saída, em função, na verdade, das variáveis de saída e da variável de entrada, tá? Agora o que eu faço? Eu vou aplicar a transformada de Laplace nessa equação e fazer a relação das duas. Então, vocês observem que o mais difícil dessa parte desse conteúdo, então, é basicamente obter as funções, as equações diferenciais, tá? Então, uma vez obtida a equação diferencial, aplicando a transformada de Laplace, que eu destaco aqui para vocês, tá? Então essa equação se transforma nessa equação. Agora o que acontece? Variáveis minúsculas se transformam em variáveis maiúsculas. E o tempo aqui, o que é no domínio do tempo, passa a ser no domínio da frequência, para todos os termos. O que é constante não muda, o que é constante não muda, o que é constante aqui também não muda. A variável aqui passa de 0 para zero maiúsculo, aqui para zero maiúsculo, para zero maiúsculo.
E quando eu tenho a derivada da variável, eu aplico a transformada de Laplace na regra da transformada de Laplace para a derivada. Então, se a derivada na segunda, eu vou ter s ao quadrado vezes e de zero. Tá? Se a derivada primeira, nesse caso aqui, eu vou ter um s apenas, s na 1, tá? Vezes e de zero. E aqui, como eu não tenho derivada nenhuma e nem integral, eu tenho apenas e de zero, eu passo para e de zero, simplesmente e de zero maiúsculo. Mais uma vez, tenho a equação diferencial agora que relaciona apenas os termos que são necessários para a minha função de transferência, que é 0 e i. Agora eu faço o arranjo, tá? Que é o terceiro passo, que é basicamente combinar os termos, tá? Então eu vou pegar os termos. Só um minuto. Continuando aqui, pessoal. O terceiro passo, então, é fazer a divisão, então, da variável de saída pela variável de entrada e, então, encontrar a função transferência. Então, eu vou manipular a minha equação aqui, ó, de forma que eu tenha esse arranjo aqui em evidência, ó, E0 sobre I. Então, eu vou separar, colocar em evidência o E0 desses três termos aqui, tá, e combinar com o EI. O que eu faço? Eu vou passar para o lado da direita da igualdade todos os termos relacionados a EO, desculpe, não é E0, tá, pessoal? É tensão de saída. Então, eles passaram para a direita da equação, tá? Todos eles. E agora eu vou colocar em evidência o EO, tá? E aí eu vou fazer a última parte, que é dividir EO por EI. Então, dividindo o EO por EI, esse EI passa dividindo aqui para esse lado, tá? E o que temos aqui relacionado ao polinômio na variável de Laplace passa para o outro lado da equação também, tá? Então é o produto cruzado. Rearranjando os termos, eu vou ter EO sobre EI igual a 1 sobre LCS ao quadrado mais RCS mais 1. Tá? Essa aqui, ó, é a função de transferência que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada. Ó, a tensão de saída é no capacitor. Tá? Poderia a tensão de saída ser no resistor, poderia ser da tensão de saída no indutor também, poderia ser qualquer uma desses termos para o circuito RLC série, tá? Que é o que foi mostrado no enunciado do exercício. Então a função de transferência é 1 sobre S ao quadrado LC, poderia ser S ao quadrado LC ou como está aqui, LCS ao quadrado, não tem problema, a ordem dos fatores aqui não altera o produto. Mais RCS mais 1, tá? Mais uma vez destaco para vocês que é a função de transferência da tensão no capacitor com relação à tensão na entrada. Eu deixo para vocês como exercício aqui, ó, para a próxima aula, obter a função de transferência para o mesmo exercício, só que mudando as variáveis. Agora eu vou querer que vocês representem para mim a função de transferência da corrente IDS com relação à entrada. A entrada é uma apenas, tá? Então a entrada sempre vai ser o EDODS, ou melhor, o EIDS, né? EIDS. Tá? Então tentem fazer isso aqui para a próxima aula que nós discutiremos na aula síncrona, tá, pessoal? Pessoal, vamos fazer mais um exercício ainda nessa aula e relacionado a esse circuito, ou melhor, a esse diagrama massa mola amortecedor, tá? Observem que nós temos um amortecedor, desculpa pessoal, nós temos um amortecedor ligado na referência e ligado na massa, tá? Aqui nós temos uma massa. Aqui na outra extremidade da massa eu tenho uma mola ligada nessa extremidade na referência, tá? A referência, uma referência em cima e outra referência embaixo. Quer dizer o quê? Que essas referências são fixas, eu não tenho movimento entre elas, todos os movimentos são relacionados a elas e elas são fixas, tá? E aí nessa massa eu aplico uma força, aqui colocada, essa força no domínio do tempo, tá? A unidade dela é Newton, tá? E como saída dessa massa, eu tenho uma posição, tá? O x no tempo também, eu sei que é a posição em função da unidade, que é metros, tá? O que acontece? Quando eu movimentar essa massa para cima e para baixo, ou se eu apenas aplicar um movimento, se eu largar um peso aqui nessa massa, vamos supor, tá?
que acontece? Esse sistema vai dar uma balançadinha, tá? Eu vou poder enxergar, se fosse um osciloscópio, eu enxergaria uma oscilação no X, tá? Ou não, poderia enxergar uma oscilação mais suave ou mais acelerada, tá? Ou com uma maior frequência, tá? É, graças à combinação dos elementos. Então, dependendo do valor da massa, do amortecedor e da mola, eu vou ter mais ou menos ciclos de oscilação, eu vou ter uma amplitude maior dessa oscilação, tá? Entre outras coisas. Isso eu posso enxergar em simulação através da função de transferência, que é isso que nós queremos obter aqui. Mas o que acontece? Basicamente, a força que eu aplicar nessa massa, ela vai receber uma reação a esse movimento dada pelo amortecedor e pela mola, tá? Então, se eu tentar apertar a massa, a mola vai reagir e o amortecedor também. E é isso que nós obtemos a partir da análise da segunda lei de Newton, a relação entre essas forças que vão resultar na equação diferencial. Então, o primeiro passo aqui para obter essa função de transferência é encontrar a equação diferencial relacionada à segunda lei de Newton. Então, pessoal, o primeiro elemento da nossa análise aqui é aplicar a segunda lei de Newton. Eu estou sendo um pouco repetitivo, tá? Mas aqui eu vou destacar alguns pontos interessantes. Deixa eu destacar aqui em roxo, pode ser, verde, tá? Só um minuto, pessoal. Então, a segunda lei de Newton, então, para sistemas translacionais, tá? Sistemas que não estão girando, tá? Sistemas que estão em movimentos de translação. Somatório das forças, tá? Segunda lei de Newton, a ser aplicada a sistemas translacionais. Somatório das forças é igual a massa vezes a rotação. Por que eu estou falando translacionais? Porque eu tenho também a segunda lei de Newton para sistemas rotacionais, que é o somatório dos conjugados, ou torques, é igual a inércia vezes a aceleração angular. Tá? Aqui eu tenho a segunda lei de Newton para sistemas translacionais. Tá? Tá bem? Tem uma diferença, nós vamos trabalhar com esses dois sistemas. Tá? Bom, mas em resumo, a segunda lei de Newton aqui envolve o somatório das forças. Então, primeiro, qual que são as forças? Tá? E aqui eu destaco para vocês. A força de entrada, o F, é a força de ação. Tá? Então, a força de ação ela sempre vai ser positiva, tá, pessoal? Por isso que eu boto mais no somatório, tá? A força vai ter uma parcela positiva, a força de entrada. Aí nós temos as forças de reação ao movimento. Quem é que são as forças de reação ao movimento? É o amortecedor. Então, quando eu apertar a massa, eu pressionar a massa, o amortecedor vai puxar essa massa para cima. Então, eu vou ter uma força do amortecedor, que vai ser de reação, por isso que é negativa, tá? Menos FB dt. E eu também, se eu pressionar a massa, eu vou ter uma força de reação dada à mola também, tá? Então eu vou colocar uma força FK, pressionando ou empurrando a massa para cima, quando eu pressionar a massa através da força F. Tá? Então por isso que a força FK é negativa também. Então, quem é que são o somatório das forças? A força de entrada, que é positiva, a força de reação dada ao amortecedor e a força de reação dada à mola FK. Bom, cada arranjo diferente desse diagrama massa, mola, amortecedor, eu vou ter uma combinação de forças diferentes. Tá? Nesse caso, é essa combinação. Isso tudo é igual a massa, tá? A massa em questão vezes a aceleração da massa em questão. Essa aceleração aqui eu já sei que ela se relaciona com a posição dada por x ponto ponto. Tá? Bom, quem é que são as forças FB e FK? Que são as forças de reação. Então aqui eu destaco para vocês que a força associada à reação do amortecedor, ela é dada, e vocês podem procurar no livro o texto aí, pelo coeficiente de amortecimento ou coeficiente de viscosidade, tá? Vezes a velocidade com que esse amortecedor se deforma, tá? Então a força do amortecedor é B vezes V, tá? No caso, o amortecedor está se deformando da mesma forma que a massa está se movimentando, porque ele está ligado rigidamente à massa. Então, se a massa se movimentar x, o amortecedor se deforma x também, tá? Então eu posso associar a velocidade de deformação do amortecedor com a posição da massa, que é x, tá? Por isso que eu coloco que a força do amortecedor, em resumo, é dada por B vezes x ponto, que é a velocidade de deformação do amortecedor. Da mesma forma, pessoal,
A força de reação associada à mola, FK, é dada pela lei de Hooke, tá? Dada pela constante da mola. Então, a força associada à relação da mola é a constante da mola vezes a deformação da mola. Quem é que é a deformação da mola? Aqui, ó, é o quanto a mola se deformou, só que a mola está ligada à massa, rigidamente à massa. Então, se a massa se movimentar x, tá? A mola também vai se deformar x, porque a mola está ligada na massa e na referência. E é só a extremidade da massa que se movimenta, tá? Por isso que eu posso relacionar a deformação da mola também com o x, que é a posição da massa. Então, a força de deformação da mola é kx. Então, substituindo essas duas expressões na equação original, obtida a partir da segunda lei de Newton, tá? Substituindo então a força da mola e a força do amortecedor nessa equação, eu vou ter F menos a força do amortecedor, que é Bx ponto, menos Bx ponto, menos a força da mola, que é Kx, menos Kx, é igual a massa vezes aceleração, igual a massa vezes aceleração, que é x ponto ponto. Agora aqui, mais uma vez eu destaco para vocês, tá, que as variáveis da função de transferência em questão, elas estão explícitas agora já na nossa equação diferencial. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu posso já aplicar a transformada de Laplace e relacionar as variáveis. Por quê? Porque agora eu tenho a força, que é a variável de entrada, tá? A força aqui está aqui. E eu tenho o x, que é a variável de saída, que aparece na primeira derivada, aparece sem derivada alguma, e na segunda derivada. Então, todas as variáveis da equação, elas estão relacionadas às variáveis de interesse do meu sistema. Com isso, eu posso agora aplicar o segundo passo, né, que é a transformada de Laplace. E aqui, pessoal, nós temos então aplicando, tá? No item 2, tá? Seria o item 2. Agora eu tenho a equação já com as variáveis de interesse. Aplicando a transformada de Laplace, f de t passa para f ds, bx ponto dt passa para bsxds, kx dt passa para kxds e mx ponto ponto dt passa para ms ao quadrado xds. Transformando do tempo para o domínio da frequência as funções de Laplace, conforme vocês já devem ter estudado e visto nas tabelas. Bom, uma vez que eu tenho essa função já em Laplace, agora eu posso relacionar as variáveis de interesse, tá? Buscando a minha função transferência, que é x ds sobre f ds. E isso me leva ao passo, o último passo que eu passei para vocês, tá? Que é relacionar então as variáveis. Então, o que eu fiz aqui dessa equação? Eu passei para o lado direito da igualdade, o que eu estou destacando em roxo aqui, ó. Então, esses termos que estão negativos, eu passei para a direita da igualdade e eles reaparecem aqui, ó. Ficou somente à esquerda da igualdade o FDS, tá? Aqui está o FDS. Agora eu coloco em evidência tudo que é XDS, XDS, XDS e XDS. E eu posso então relacionar, então, colocando em evidência o XDS, eu posso relacionar as variáveis de entrada e saída, como foi solicitado, então, colocando em evidência, tá? E dividindo o XDS por FDS, o que resta na equação, tá? Colocando em evidência o XDS, eu multiplico cruzado e tenho como resultado a função transferência, então, que relaciona a força de entrada em um sistema massa-mola-amortecedor com a posição da massa, tá? Como saída desse sistema. Se eu conheço o valor da massa, o valor do amortecedor, da constante da massa, né? A constante de amortecimento e da constante da mola, eu consigo simular esse sistema aí, observando as oscilações, as constantes de tempo associadas, tá? E se esses parâmetros bem representarem o sistema físico, eu tenho uma boa precisão entre a resposta simulada e a resposta
que porventura venha a ser obtida experimentalmente para os mesmos sinais de entrada, tá? Considerando que os mesmos sinais de entrada são conhecidos. Então, essa é a função da transferência. Mais uma vez, destacando para o exercício número 3, que relaciona massa, mola e amortecedor.